Hoje com o pastor Joseph Prince. Está pronto para a palavra de Deus? Hoje eu tenho algo especial e eu quero, antes mesmo de começar a pregar a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, quero dizer que meu ministério é reintroduzir o Evangelho da Graça e Paz. E esse é o único Evangelho. Não existe Evangelho da Prosperidade. As pessoas dizem isso, mas não sabem o que falam. Não existe tal coisa como o Evangelho da Prosperidade. Isso não existe. O Evangelho da Graça e Paz. Ele produz prosperidade. Amém? E quando eu falo prosperidade, não falo somente material e financeira. Amém? Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? O fato é este. O Evangelho da Graça e da Paz é algo que Deus me ordenou para pregar. Hoje nós temos muitas pessoas que pregam essa mensagem, especialmente na América. Pessoas que pregam o Evangelho da Graça e Paz. E eu dou graças a Deus por isso, porque eu me sentia muito sozinho alguns anos atrás, pregando esta mensagem. E o que eu tento fazer é tirar todas as teias da tradição de muitos ensinamentos antigos, às vezes até interpretações muito populares, que tiram do crente a segurança da fé e a confiança em Deus. Existem muitas passagens que as pessoas usam, por exemplo, Hebreus 6. Pastor Prince, a Bíblia diz que essas pessoas têm qualidades, mas se elas caírem, é impossível serem reconduzidas ao arrependimento. Eu me lembro que muitos anos atrás isso me atingia tanto que roubava de mim a certeza da salvação. Eu recebo testemunhos de pessoas que dizem que estavam aprisionados pela lei e tentavam ao máximo obedecer os 10 mandamentos, e quanto mais tentavam, mais se envolviam em relacionamentos imorais, em adultério, mas quando encontraram a graça... Eu vou ler um testemunho para você agora. Tenho esse testemunho que acabou de chegar, e esse testemunho vem de uma senhora das Filipinas. Ela diz: eu cresci memorizando os 10 mandamentos. Contudo, minha família era complicada, com violência, jogo, e eu fui ensinada a mentir e enganar. Quando tinha 16 anos, aceitei a Jesus como meu Senhor. Alguns pensam que tem um evangelho para a América, um evangelho para a Índia, outro para a China, outro para as Filipinas, outro para Singapura. Mas é o mesmo evangelho. Não existia um evangelho para o século XVIII, outro para o século XV, mas um só evangelho. Esse evangelho serve para todos nós. Deus sabia o que fazia quando idealizou o evangelho. Amém? As boas novas. Ela continua escrevendo: aceitei a Jesus quando tinha 16 anos, recebi muita alegria de Deus, mas a alegria se dissipou. Aprendi que estava livre do inferno, mas tinha que agradar a Deus. Me disseram que eu tinha que me comportar bem. Não existe absolutamente nada errado com isso. Ela diz: eu tinha que fazer isso para agradar a Deus, para cumprir os mandamentos. Tinha muitas exigências sobre mim. Eu comecei a pular de igrejas, e as igrejas diziam que eu tinha que guardar os mandamentos para agradá-lo. Senti como que Deus estivesse me esperando errar para me condenar. Como resultado, fiquei rebelde e comecei a ter sexo pré-marital. É interessante que quando as pessoas sentem que Deus está exigindo muito delas, elas se rebelam. As pessoas mais rebeldes são aquelas que cresceram em lares muito legalistas. Vocês me escutam? Os fariseus são o maior exemplo disso. Os fariseus memorizavam a Bíblia e Jesus estava em frente deles. Podiam recitar tudo o que tinham escutado. O autor estava na frente deles e a Bíblia diz que eles o entregaram para ser crucificado. Até mesmo Pôncio Pilatos, que não era alguém que conhecia a Bíblia, na verdade ele não sabia nada sobre a Bíblia. E ele disse: não encontro erro em Jesus. Pense nisso. A máfia religiosa daqueles dias o crucificou. Por isso temos que ter cuidado para não transformarmos o cristianismo em uma religião. Ou então esse vai ser o resultado. As pessoas que entendem mal a santidade dizem que a graça vai produzir licenciosidade. Ele não sabe de nada. A doutrina deles de tentar agradar a Deus com esforço humano vai produzir o resultado oposto. Como estamos vendo nesse caso.
Ainda não estou pregando, é só um comentário. Sentia como se Deus estivesse esperando o meu próximo erro para me condenar. Como resultado, eu me tornei rebelde. Como resultado, comecei a ter sexo premarital e tive um aborto. E tentei o suicídio mais de uma vez. Tive filhos ainda bem jovem. À medida que fiquei mais velha, tentei colocar minha vida em ordem. E a igreja era fiel ao meu marido e trabalhava duro. A minha vida era problemática porque eu tinha dúvidas quanto à minha comunhão com Deus. Muitos crentes experimentam isso. Meu marido era um mulherengo, fumante, jogava, era preso às drogas e ao álcool. Para livrá-lo das drogas, eu o enviei para Singapura. Me juntei a ele em Singapura para trabalhar e pagar minhas dívidas. Porém, descobri que ele tinha muitas dívidas, ainda era alcoólatra e tinha muitas namoradas. Senti que ele estava me usando para pagar suas dívidas e não valia a pena ser fiel a ele. Pela internet, acabei tendo um caso. Sentia que alguém me queria, mas não parecia certo. Devastada, eu clamei a Deus. Lembrei que o meu pastor nas Filipinas mencionou a igreja New Creation. Fui assistir um culto com meu marido e chorei toda a pregação. A pregação foi sobre a mulher pega em adultério, como Jesus a amou, não a condenando e capacitando-a a não pecar. Pela primeira vez ouvi falar de um Deus que não queria me condenar. E as pessoas ainda dizem que quando pregamos essa mensagem produz licenciosidade. Ela já vivia em licenciosidade. Vejamos o resultado. O que aconteceu quando ela ouviu a respeito de Deus que não a condenava? Voltei à igreja New Creation com meu marido e sem ele. Ouvi as mensagens quando ia para o trabalho. Terminei aquele caso amoroso. Ela parou com aquele caso porque ouviu de um Deus que não a condenava. Mas tem gente que diz que esse tipo de pregação incentiva o pecado. Algo não está certo com essas pessoas que pensam assim: a sabedoria de Deus é maior do que nossas convicções. Ela terminou aquele caso. Jesus transformou a água em vinho no meu casamento. Eu amo meu marido mais do que antes, ele também me ama. Ele deixou de fumar, deixou o jogo e a bebida. Creio que Deus vai cancelar a dívida dele em nome de Jesus. Eu estou tão apaixonada por Jesus e me sinto confortável na sua presença. Quando acerto e quando erro. Eu vivo uma vida mais justa agora. Sou mais honesta e amável. Não me glorio em mim mesmo, mas naquilo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Pastor Prince, por ser um pregador fiel. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar. Amém. Nós temos recebido vários testemunhos semelhantes a este. Nós temos liberdade em Cristo, porque o Senhor Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz no livro dos Salmos, um salmo messiânico: os meus ossos me encaram com desprezo. Quer dizer, ele estava tão machucado. Por isso, em 1 Pedro 12:24, é usada a palavra pisadura. Pelas suas pisaduras fomos curados, diz a Bíblia. No original grego, essa palavra não está no plural. Foi uma pisadura. Depois de o açoitarem, suas costas ficaram uma ferida só. Pedro se lembrava muito bem o que viu. Ele viu que na costa de Jesus tinha uma só ferida. Por isso ele usou no singular, por sua pisadura, por sua ferida. Fomos curados. O Salvador passou por isso, até não restar pele nas suas costas. Bateram tanto nele, por isso diz o Salmo: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. No Salmo 22. O fato é esse, irmãos. Quando vemos isso, percebemos que foi um preço alto para não termos condenação. Fomos justificados pela fé e não por obras. Mas sempre existe alguém que aparece tentando roubar você da confiança no Evangelho de Jesus Cristo. Alguém que diz: mas a fé sem obras é morta. E eles leem Tiago 2:24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Deixe-me dizer que Tiago não está falando sobre justificação para com Deus. Escreva aí nas suas anotações.
Ele não está falando de justificação diante de Deus, mas diante do homem. Como somos justificados diante de Deus? Vamos para Romanos 4 e lembre-se que esse é o Evangelho. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras? Paulo estava falando com os judeus em Roma e ele estava dizendo isso, como nosso pai Abraão foi justificado por Deus e se tornou seu amigo. Como foi isso? Ele encontrou algo que trouxe bênção sobre ele e sobre sua família. Encontrou algo que o capacitou para viver uma vida poderosa, abundante e vitoriosa. Encontrou algo que o fez ser abençoado e os seus descendentes até os dias de hoje. Encontrou algo que deu a ele influência para com Deus quando orava. Deus o escutava. Deus veio a ele e até permitiu que ele o influenciasse. Com respeito a Sodoma e Gomorra, o que Abraão descobriu? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Viram? Voltemos a Tiago 2:24. Diz que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. Duas declarações contraditórias. Por isso, Martinho Lutero não aceitava o livro de Tiago. Martinho Lutero chamava de Epístola de Palha. Por causa dessa passagem, ele acreditava tanto na justificação pela fé que ele rejeitou o livro de Tiago porque parecia que estava em contradição com o apóstolo Paulo. Agora, com todo respeito a Martinho Lutero, um grande homem de Deus, deixe afirmar que o cânon das Escrituras, a forma como foi arrumado, mesmo a ordem cronológica, as epístolas de Paulo não estão em ordem cronológica. Romanos não foi o primeiro livro a ser escrito por Paulo. Mas mesmo assim, essa arrumação foi escolhida e determinada. Os livros apócrifos foram rejeitados por inspiração de Deus, incluindo o livro de Tiago. Posso ter um amém? E Tiago não estava contradizendo Paulo, porque Tiago, quando ele escreveu sua carta, Romanos não tinha sido escrito. Certo? Assim, ele está falando de um tipo de justificação. Paulo está falando da justificação diante de Deus, Tiago está falando da justificação diante dos homens. Paulo lida com a raiz, Tiago lida com os frutos. Voltemos a Romanos capítulo 4. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura, a Bíblia? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor ou graça, mas como dívida. Se você faz algo, Deus deve a você o salário. Ele deve o galardão justo. Se você trabalha por algo, alguém pode trabalhar para conseguir algo, a bênção, nossa performance vai ser inadequada. Se alguém trabalhasse para Deus, Deus teria uma dívida e deveria pagar a ele. Se alguém fizesse algo e Deus tivesse que pagá-lo, seria salário. Deus teria que pagar a dívida. Mas Deus quer lidar conosco através da graça. A graça é o único caminho. Veja, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Nossa performance sempre será insuficiente. Aqueles que pedem pela lei estão sempre do lado errado da lei. A lei não aceita desculpa. Eu fiz meu melhor. A lei exige que você cumpra totalmente. Em Gálatas diz assim: aqueles que são das obras da lei, não aqueles que quebram a lei, mas aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A lei não dá vida, nem dá um objeto para que você se ocupe dele. A graça dá ambos. Podem dizer amém? A lei não diz, faça o seu melhor e eu vou abençoá-lo. Não, a lei diz, faça tudo e eu vou abençoá-lo. Se não cumprir um, estará na condenação, na maldição e na morte. Você quer viver sob a lei? É isso que as pessoas não entendem. Nós que pregamos a graça temos maior respeito pela lei. Falamos que você tem que guardar toda a lei. Os que pregam que temos que guardar os mandamentos não têm o respeito devido pela lei, porque não se submetem à severidade e ao juízo. Essa parte eles dizem, Deus vai entender se você fizer o seu melhor.
A lei não aceita você fazer o seu melhor. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia, está no presente, em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Quer dizer, qualquer um que crê que Deus justifica o bom ou o ímpio. Vamos, respondam, irmãos. Isso vai contra a razão do homem. Deus justifica o ímpio? Como um Deus santo pode justificar o ímpio? Deve haver um fundamento de justiça para o Deus santo justificar o ímpio. Esse fundamento é a cruz. A cruz libera Deus para ser justo, certo? Deus é justo, estou usando um termo bíblico. A Bíblia diz que Ele é justo e justificador daquele que crê em Jesus. Ou seja, Deus é justo em fazer de você justo. Que incrível declaração. Sobre esse fundamento, Deus justifica o ímpio. Todavia, aquele que não trabalha, está bem claro que hoje nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé. Amém? Está claro que se você crê no Deus que justifica o ímpio e você descansa na obra de Cristo, no que Ele fez, amém? Sua fé é acreditada como justiça. Em Efésios 2:8 diz o mesmo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. Essa fé não vem de nós, é dádiva de Deus. Até mesmo a fé que você tem, que o justifica, é uma dádiva de Deus. Não por obras. A Bíblia diz, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé que você tem, para crer que Deus enviou o seu Filho, essa fé que faz você ser salvo, amém? Eu creio que vocês são salvos. Estou falando para os salvos. E vocês que não são salvos precisam crer no Evangelho, e assim serão salvos. Você tem que querer ser salvo, tem que permitir que Deus o ame. É difícil abraçar uma criança que não quer ser abraçada. Um menino pode ser bem bonito, vestir as melhores roupas, mas ser tão insensível que para abraçá-lo é muito difícil. Não dá vontade de abraçar. Uma criança pode estar suja, certo? Mas ser tão adorável, tão amável, e responde ao abraço. Quando você abraça, você fica feliz. Mesmo que não esteja limpa, com o rosto todo sujo. Amém? Essa fé não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Isso é lindo. Quando Deus nos salvou, nos tornamos sua obra-prima. A palavra no grego para criação é poema, de onde vem a palavra poema no português. Vocês, irmãos, são poesia em movimento. Vocês são poema de Deus. Vire para sua esposa e diga, você é uma poesia em movimento. Tem uma música assim. Poetry in motion. See the gentle sway. Desço para lá. Poema é um hino antigo que eu cantei. Nós somos sua poesia, sua criação. Criação não expressa bem a palavra poema. Por quê? Você pode fazer algo, fazer um carro, fazer um barco. E é diferente de escrever um poema. Escrever uma poesia é algo que vem do sentimento, que vem do amor, que vem do romance, assim. Quando Deus criou você, Deus tinha amor em seu coração. Você é regenerado, mas você foi criado. Você é seu poema em movimento, realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos em Cristo para fazermos boas obras, e a palavra para é epi em grego, quer dizer entramos, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, o crente caminha em boas obras. O ímpio não caminha em boas obras, ele pode até praticar boas obras. São obras mortas, mas ele pode fazer caridade, mas ele não caminha em boas obras. Os crentes caminham. Você caminha sem mesmo perceber. É isso que quero trazer para você. Muitos estão pregando e dizendo, para que ter fé se você não tem obras? Eu concordo. Se sua fé não impacta as pessoas que estão ao seu redor,
Você é salvo, mas a sua vida não tem nenhuma influência. Ou seja, você não tem paixão em pregar para as pessoas a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Sua fé deve influenciar. Voltemos ao texto de Tiago, capítulo 2. Onde eu quero chegar? Na sua segurança, sua confiança, para que quando escute mensagens assim, não fique abalado, na mente ou no espírito. Vamos a Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É inútil. Ele fala da justificação diante dos homens. E o próximo versículo prova isso. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. A palavra-chave, mostre. Justificação diante dos homens. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Como disse, Tiago não está falando de justificação diante de Deus, mas diante dos homens. Essas obras não são obras da lei para obter justiça, mas algo que você expressa porque já recebeu a justiça de Deus pela fé. Continuemos. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E agora ele dá um exemplo. Não foi Abraão. Ele está escrevendo para o povo judeu, principalmente para aqueles crentes que estavam entre o povo de Israel, mas para o restante do povo. Nem todos eles eram salvos, mas era uma epístola escrita para os judeus. Aprendemos dela, é claro, somos crentes. E ele diz, não foi Abraão, nosso antepassado. Veja, falava com os judeus. Não foi nosso pai Abraão justificado por obras? Irmãos, eu sinto a presença do Senhor. Existe um doce aroma aqui, não sei se você notou. Eu não sou alguém dado a emocionalismos, mas eu sei quando a presença de Deus se manifesta. Pastor Henry e eu tivemos o privilégio, não sei se é privilégio, mas é um privilégio, de expulsar demônios de uma mulher que estava possuída. Me lembro que na ocasião demos ordem para os demônios saírem daquela mulher. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e da garganta dela saiu uma voz. Ela estava falando normalmente, uma voz de mulher, mas quando nós falamos em nome de Jesus, e da garganta dela saiu uma voz masculina, que disse, ela é minha, eu quero a mente dela. É por isso que quando prego, eu sou muito forte com respeito à mente, porque aquela voz falou, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de um demônio, da garganta dela. Era uma mulher que estava falando com uma voz feminina antes, quando conversávamos, e subitamente essa voz falou e os olhos dela viraram. E eu disse, pastor Henry, cuide dessa situação, eu vou lá para trás orar. E eu orei. E quando eu voltei, ao voltar, estava certo que Deus tinha impartido algo ao meu coração. Eu disse em nome de Jesus, e o pastor Henry é testemunha disso. O demônio saiu, e quando o demônio saiu, foi como se um esgoto tivesse sido aberto. Como se um caminhão de lixo tivesse derramado todo o lixo e sua sujeira naquele quarto. Cheirava mal. Era terrível, eu senti vontade de vomitar e o demônio saiu. Assim, comecei a discernir na hora da adoração e às vezes eu sinto o perfume. Estou longe e sei que não é meu perfume ou desodorante, é outro cheiro e é muito precioso. E eu sei que é a presença do Senhor. Não ande por aí procurando cheirar. Nós caminhamos pela fé. Caminhamos pela e não pela vista, ou pelo cheiro, ou por sensações. Você escuta? Eu somente disse que senti. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Espera um minuto, só um minuto, espera aí. Se você disser que essa porção está falando sobre a justificação das obras diante de Deus, existe aí um problema. Abraão, a Bíblia diz, foi justificado mais de 20 anos antes
de seu filho Isaque nascer, muito menos ser sacrificado no altar. Quando Abraão foi justificado? Em Gênesis 15. Em Gênesis 15, quando ele se encontrou com Melquisedeque, lembra da história? Gênesis 15, 16. Em Gênesis 14, ele teve um encontro com Melquisedeque. Depois a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão num sonho e disse para ele tentar contar as estrelas ou nomeá-las. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor e Deus imputou isso como justiça. Assim, Abraão foi feito justo bem antes de Isaque nascer. Ele tinha 82 a 83 anos de idade. E foi mais de 30 anos, dependendo da idade que Isaque tinha. Isaque nasceu quando ele tinha quase 100 anos. Assim, se Isaque era um adolescente, foi mais de 30 anos. Alguns pensadores judeus nos dizem que acreditam que Isaque era um jovem. Mas eu creio que ele era um adolescente. Se esse é o caso, já tinham se passado 30 anos. Se fala aqui da justificação perante Deus, não. Veja bem, o que Deus está falando é isso. Como se Deus estivesse falando para os anjos nos céus. Você vê essa pessoa que está sendo regenerada, marque esse dia. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver esse homem demonstrar justiça. Sabe quanto tempo Abraão demorou para fazer essa grande obra? 30 anos. Se Isaque era um jovem, foram mais de 40 anos depois. Muito tempo. Irmãos, nós não somos pacientes com os nossos novos convertidos. Exigimos justiça imediatamente. Queremos vê-la manifestada. Enquanto Abraão, que foi o pai da fé, demorou muito para um grande ato de fé. Nós lemos da justificação dele diante dos homens. Demorou mais de 30 anos. Percebeu? Esse versículo prova que não está se falando da justificação diante de Deus, que aconteceu antes de Isaque nascer. Esse foi o resultado, a prova da justiça pela fé. Amém? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz... Vemos aqui o cumprimento da palavra que já havia sido dada a Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa justificada por obras, isso é, diante dos homens. Você diz para os outros que é crente, mas se atrasa no trabalho, só vive no banheiro, fica fazendo fuxico do patrão. Amém? A Bíblia diz na Epístola de Paulo aos Romanos o seguinte: respeitem as autoridades, porque não existe autoridade que não provenha de Deus. Quando escreveu isso, eram os romanos que reinavam. E ele afirma que Deus os instituiu. Isso nos remete ao livro de Daniel, quando diz que o povo de Israel perdeu o seu lugar e os gentios vieram. É um outro assunto, mas Deus quer que honremos as autoridades do país onde vivemos. Pare de reclamar e murmurar e comece a orar. Quando perceber que está murmurando, comece a dizer halabashikarabakarabá. É claro que você pode discutir o assunto, pode falar com seus amigos a respeito das situações que estão acontecendo no seu país, tudo bem, mas não fique criticando. Amém? Deus não quer que o seu povo tenha essa atitude. Você, como empregado, é como José. Tudo que você toca prospera. Amém? O seu patrão vai notar isso. Da mesma forma que Potifar. Ele não era crente, mas notou. E promoveu José. Que o mesmo aconteça com você. Que você ande no favor sobrenatural de Deus de forma tal que isso demonstre que você brilha como um diamante no meio das pedras comuns. Um diamante brilhante. Com uma pedra preciosa. Amém? Certo? Vamos adiante. Caso semelhante ao de Raabe, temos aqui outro exemplo. Vimos o exemplo de Abraão, o pai dos judeus. Agora temos o exemplo de uma gentia. Ela não era judia, era uma gentia, mas não somente isso, ela era uma prostituta. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta.
Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E assim termina o capítulo. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não foi Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Temos dois exemplos. Um fala de Abrão quando foi sacrificar o seu filho. O outro fala da prostituta que recebeu os dois espias de Josué. Ela estava na cidade de Jericó, certo? Ela era prostituta e sua casa estava na muralha. A Bíblia diz isso, e a muralha caiu. Somente onde estava a sua casa ficou de pé. E os eruditos e arqueólogos dizem que existe uma parte do muro onde existia uma janela que ainda ficou de pé. Era uma parte da muralha. E eu vi fotos disso. Vi um retrato. E os eruditos acreditam que era a casa dela. A Bíblia diz que as muralhas caíram, vieram ao solo. Mas esse é outro assunto, não vamos falar disso agora. Mas, como ela recebeu os dois espias de Israel em Jericó, a cidade que Deus queria que conquistassem? Diz a Bíblia que os soldados vieram e perguntaram: onde estão os dois homens que vieram espiar a nossa terra? Eles estão aqui? Ela disse: eles vieram. Afinal, ela era uma prostituta. Mas já foram. Apressem-se, corram, pode ser que os peguem. Mas ela viu-os escondido. Ela os escondeu debaixo dos talos de linho. E eles ficaram lá. Ela os escondeu. E quando os soldados se foram para perseguir os espias, e ela foi a eles e disse: vocês nos causaram terror. Todos os habitantes de Jericó estão amedrontados. Ouvimos como Deus fez o Mar Vermelho se secar. Ouvimos como vocês aniquilaram os reis dos amorreus. Espera aí, você sabe quando Deus secou o Mar Vermelho? 40 anos antes. Somente 40 anos depois eles entraram na Terra Prometida. Já tinha tanto tempo. Não sabemos quando ela acreditou na história. Provavelmente quando ela era jovem. Ela creu. Ela ouviu a mesma mensagem e ela disse: a cidade inteira derreteu o coração quando ouviu que Deus havia secado o Mar Vermelho e destruído os reis dos amorreus, Sion e Og, pelas mãos dos israelitas. Quando ouviram isso, ficaram amedrontados, temerosos. Era a mesma cidade de Jericó para onde Moisés enviou os 12 espias e 10 voltaram dizendo: não podemos derrotá-los. As muralhas são grandes. E lá dentro eles estavam medrosos. Até os gigantes tinham medo. Já podiam tê-los vencido, mas voltaram com relatório negativo. Como ela os protegeu? Ela já havia sido justificada pela fé muito tempo antes, mas finalmente sua fé foi demonstrada. Ok? Esses dois exemplos, um homem oferecendo seu filho no altar para ser morto, uma prostituta mentindo, traindo a sua própria nação, não são dois exemplos de boas obras no natural. Para aqueles que defendem que este texto fala de cumprir os 10 mandamentos, esses dois exemplos que o Espírito Santo usou não são os melhores exemplos no natural de boas obras. Oferecer seu filho no altar, matar seu filho, uma mulher que mentiu, mesmo para alguém nas trevas buscando a luz, ela mentiu e traiu sua nação. Não são dois exemplos que nós poderíamos chamar de morais ou de boas obras aos olhos do homem natural. Por isso, o que Deus está falando é que a fé funciona. É por isso que no capítulo 1 de Tessalonicenses diz: a obra da fé, o labor do amor. Muitas vezes fazemos coisas que no natural não parecem boas obras, mas Deus diz: eu gostei disso. Você sabe como Deus considerou a obra de Abraão quando ofereceu seu filho Isaque no altar? A mais alta excelência moral, que fez Deus dizer: certamente te abençoarei e multiplicarei a sua semente. O que Abraão fez
não foi uma obra de caridade. Temos que fazer obras de caridade. Vestir o pobre, alimentar o faminto. E nós estamos fazendo isso. Mas estamos equivocados quando nós pensamos que as obras só são essas coisas que temos que realizar. A Bíblia diz que devemos vestir aquele que não tem roupa, dar comida ao faminto. Está escrito nessa passagem da Bíblia. Mas se pensamos que é somente isso, estamos equivocados. Está me entendendo? Quando o Senhor Jesus voltar, e Ele vai voltar, tem um anúncio para fazer para vocês. Este mundo não vai melhorar. O povo vai chamar preto, branco, branco, preto. A moralidade vai ficar cada vez mais escassa. No momento que você se posicionar, eles vão ser contrários. O mundo está tornando-se o que a Bíblia já predisse. Tempos perigosos virão, quando os homens serão amantes de si mesmos. Amém? O mundo vai piorar e piorar. Muitos pensam que vai ficar melhor. Não vai. Só existe uma pessoa que vai endireitar o mundo. A era dos gentios vai chegar a um fim, quando o rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo, retornar. E o cetro da justiça estará nas suas mãos. Amém? Para a igreja, sua volta será cheia de conforto e liberação. Será uma grande bênção. Ele disse, irei e voltarei, e quando vier, os levarei para mim mesmo. Mas para o mundo será julgamento. Amém? Seremos arrebatados primeiro. Mas esse é outro ensinamento. Ele virá, nos levará para si mesmo, estaremos todos juntos. Fala da igreja. Então, ele virá depois de 7 anos de tribulação. E tudo está profetizado. Gostaria de ter tempo para falar disso, mas estou falando sobre as obras. Você entendeu? Quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai reger, ele vai sentar no trono e as nações virão a ele. Não são somente as nações, mas os salvos e os não salvos dessas nações aparecerão diante dele. Um a um passarão diante dele e a Bíblia diz, do justo, quando formos julgados, será baseado nas nossas obras. Escute, todos estaremos nos céus, isso é certo. Nós estaremos no céu pelo sangue de Jesus, posso ter um amém? E compareceremos diante dele no tribunal de Cristo. Esse julgamento é só para os crentes. Para os descrentes será outro. A palavra tribunal pode confundir a muitos. A palavra no grego é a palavra bema. Bema fala das Olimpíadas gregas ou romanas. Quando eles competiam com as carruagens, como no filme Ben-Hur, eles apareciam diante do imperador, você se lembra? E ele os coroava com a Estéfanos, de onde vem a palavra Estevão, que é uma coroa, e ele premiava o vencedor. Isso era Bema. O tribunal de Cristo é onde os cristãos receberão seus galardões baseados nas suas obras. E você vai se surpreender, porque vai receber o galardão de algo que fez e não sabia. Eu acredito que todo verdadeiro crente será galardoado. O tribunal de Cristo não vai mandar ninguém para o inferno. Será para os crentes, para que recebam galardão. Alguns podem dizer, eu não preciso de galardão. Você não sabe o que você vai perder. Esse galardão é para a eternidade. Amém? São posições no reino dos céus que Deus dará para o seu povo. Em resumo, será assim. Todos os salvos pela fé estarão reunidos e então serão julgados pelas obras. Dirá aos justos, venham benditos do meu Pai, herdem o reino preparado antes da fundação do mundo. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Na prisão e me visitastes. Veja aqui, os justos responderão. Mateus 25:37. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome
Justos são somente aqueles que foram justificados pela fé. Não justos segundo obras, já vimos isso. Cristo não vai dizer, Paulo estava errado. Quem são justos? Os justificados pela fé. Mas os justos nem mesmo estarão conscientes das suas obras. Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e não te acolhemos, ou necessitado de roupas e te investimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Note que eles estavam conscientes de suas obras. Os salvos e regenerados não são conscientes das suas obras. Tem gente dizendo obras, obras, obras o tempo todo. A Bíblia diz que devemos fazer boas obras. No que diz respeito à imagem que a sociedade tem de nós, as pessoas não sabem que somos justificados pela fé, elas sabem que estamos fazendo boas obras. Que fazemos algo bom pela sociedade, assim somos justificados perante eles. Isso também se aplica à sua família ou ao seu lugar de trabalho. Não diga para os seus parentes, vocês estão vendo meu rosto brilhar, meus olhos cintilantes. Os justos não estarão conscientes. O rei dirá, venham benditos de meu Pai. Veja agora o outro lado. Os bodes, somos as ovelhas. Elas são salvas. Os bodes ilustram aqueles que não são salvos. Verso 40. O rei responderá, digo-lhes a verdade, está falando dos justos, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando vimos com fome e alimentamos, quando fizeram a algum dos meus menores irmãos. Como trataram os servos de Deus? Ele disse, assim vocês me trataram. Existe um aspecto dispensacional que eu não tenho tempo para abordar. Quando isso acontecer, os representantes judeus estarão pregando o evangelho antes de Jesus voltar. Porque a igreja já terá sido arrebatada. É só isso que eu vou falar e vou continuar. Porque nosso assunto são as obras. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Benjamim à direita, o justo sempre à direita. Não tem problema se você é canhoto. Mas na Bíblia a esquerda é o lugar do juízo. Assim, Benjamim quer dizer filho da minha mão direita. Nós somos a geração de Benjamim. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Fogo eterno quer dizer que eles não vão participar do milênio. Eles vão para o fogo eterno. No final ele usa a expressão tormento eterno. Não existe como minimizar essa palavra. Veja que o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se Deus oferece gratuitamente o seu filho para que seja salvo e você diz, eu não preciso, eu tenho minha própria justiça, veja, você rejeita a única saída. E você, de fato, está escolhendo o diabo. Não tem como você dizer, pastor, não escolho nem a Jesus nem ao diabo. Você não pôde escolher seus pais. Mas Deus lhe deu o direito de escolher Jesus. Isso, amigo, é a graça e a misericórdia de Deus. Não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele disse, apartem-se de mim. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Vamos para o versículo 44. Eles também responderam, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. Eles eram conscientes, disseram, quando não te ajudamos. Uau! Os justos não eram conscientes das suas boas obras. Aqueles que não são regenerados estavam conscientes das suas boas obras. Disseram, quando não te ajudamos. Quando te vimos sofrendo essas coisas e não ministramos para com o Senhor. Vocês me escutam?
Eles disseram, quando não te ajudamos? Respondeu, em verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo, e eles irão para o castigo eterno. Não fala sobre o governo milenial, fala de castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olhe para mim. Não se preocupe com obras, muitos produzem mais obras do que pensam. Se você é nascido de novo, deixe-me dizer isso. É como seu filho, ele acredita, ele crê, ele jejua para que no próximo domingo ele tenha barba. Ele ora, ele jejua, mas ele só tem 7 anos. Ele viu uma celebridade que tinha barba e ele quer ser como aquela pessoa. Por isso ele está jejuando, orando, confessando e até vai para o pastor Henry, que tem o dom da cura. E ele diz, pastor Henry, impõe suas mãos e ele ora com toda a intensidade, certo? Mas algumas coisas só vêm com crescimento. Um dia sem jejuar, sem orar, sem confessar, sem orar em línguas, sem participar da ceia, os pelos virão fortes e furiosos. E ele vai tentar se livrar deles todos os dias, barbeando-se todo dia. Eu já vou concluir, escute-me com cuidado. A forma como Deus e o homem veem as obras é diferente. Nós olhamos para as obras de caridade e temos que nos envolver com elas. Até mesmo Paulo diz que nós, crentes, devemos praticar isso, realizar boas obras, certo? Temos que alimentar e vestir o pobre, cuidar do necessitado, e nós estamos fazendo isso, irmãos. Mas se você pensa que essas são as boas obras, está errado. Porque muitos realizam boas obras sem mesmo perceber. Vejam esse exemplo, 1 João 3,11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Você conhece a história dos filhos de Adão e Eva? Eles tinham 2 filhos, Caim e Abel. Você lembra? E o que aconteceu com Caim e Abel? Caim matou Abel. Por quê? A história de Caim e Abel foi assim. Caim trouxe as obras de suas mãos. Abel trouxe o cordeiro e o sangue diante de Deus. Sem o derramamento de sangue, que lembra a Deus do seu filho na cruz, o sangue do seu filho que foi derramado, santo sangue, sangue real, divino sangue, que foi derramado para purificar os pecados. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não existe perdão de pecados. Quando Abel trouxe o cordeiro, Deus se agradou de Abel. Não sei como isso aconteceu, provavelmente o fogo caiu e consumiu o cordeiro, e o favor de Deus caiu sobre Abel daquele dia em diante, e a Bíblia diz que Caim ofertou talvez uma salada, trouxe vegetais, trouxe sacrifício sem sangue. Ele estava dizendo, eu sou justo em mim mesmo. Não sabemos o que aconteceu, o fogo não caiu, não consumiu a salada, e ele ficou com ciúmes do seu irmão. Deixe-me dizer que o primeiro homicídio na Bíblia, quanto à lei da primeira menção, foi com respeito a como se aproximar de Deus. Pense nisso. Não é que Caim estivesse distante sem se importar com Deus. Ele, na verdade, veio a Deus com a sua própria justiça, contudo, Deus não aceitou. Nossas justiças são como trapo de imundícia. Essa é a única história contada a respeito de Caim e Abel. Ele matou Abel, seu irmão, porque Deus aceitou sua oferta. E agora o discípulo João, o discípulo amado, disse, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Espera aí, quais foram as obras mais de Caim? Porque ele matou, matar não era a obra má mencionada. Diz aqui, porque ele matou, porque suas obras eram mais. Quais eram suas obras mais? Ir a Deus com justiça própria. E o seu irmão era justo. Quais eram as obras justas que Abel praticou?
a Bíblia chama de obras justas. Ele trouxe o cordeiro. Aos olhos de Deus, você não pode dizer que Abel visitou os pobres. Não existiam pobres naquela época. Eles eram os filhos de Adão e Eva. Não existiam pobres. Se tornaram pobres por causa do pecado. Foram os pais dos pobres. Você está me acompanhando? Ele não fez boas obras como os homens veem, mas Deus chamou esse ato, se aproximar com o cordeiro e com o sangue, sem o qual não existe remissão de pecados, obras de justiça. E Deus chama o ato de vir com salada, sacrifício sem sangue, confiar na própria justiça, obras mais. O contexto de praticar justiça nesse texto é o mesmo. O que é praticar a justiça é se aproximar de Deus pela graça. Certa feita vieram a Jesus e disseram, após alimentar mais de 5.000, provavelmente 15 a 20, se incluímos crianças e mulheres, 5.000 homens, está em João capítulo 6, o povo veio ao Senhor Jesus e disseram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Quantos acham que é bom fazer o que Deus requer? Diga. A maior obra é a obra de Deus. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer. Crer naquele que Ele enviou. É isso que eles estavam dizendo. Queremos fazer a obra de Deus também. O que temos que fazer? Jesus respondeu, a única forma de fazerem a obra de Deus é essa, creio naquele que Ele enviou. Olhe para mim, quero dizer algo. Quando você crê em Jesus e você se ocupa com Cristo, você ama a Cristo, obcecado com Cristo, as boas obras são resultado. E todos vão perceber, exceto você. Algo está errado quando pessoas estão conscientes das suas obras. Quando eu não fiz isso? Como dizemos para as nossas esposas, quando eu não fiz isso? Porque anotamos tudo, não esqueça que eu lhe dei flores ontem. Tinha um amigo anos atrás, que sempre que ele dava uma oferta, ele anotava a quantia. E ele colocava vezes 100. Ele cria que ia receber 100 vezes mais, de volta. E ele me mostrou a anotação. Quando ele mostrou, algo pareceu estranho. Algo estava errado. Mas pastor, o senhor não acredita que Deus vai devolver 100 vezes mais? Mesmo que não receba a recompensa, é o prazer de dar para o Senhor. O prazer de abençoar é suficiente. Isso contagia. E quando eu dou, não gosto de enfocar isso, não gosto de pensar sobre isso. Amém? Não podemos ser como os homens que ficam dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na verdade, eu sou muito consciente dos perigos, do orgulho, porque Jesus fez tudo e não eu. Quando faço algo, procuro esquecer. Você também é assim. Ser regenerado é assim. Mas, pastor Prince, eu dei o meu assento agora. Quando vi essa pessoa entrando, eu fui muito cortês com ela, pastor. Pastor, nem todas as pessoas são corteses. Eu fui muito gentil hoje. O senhor viu meu livro de anotações? Eu fui gentil hoje. Deus, não esqueça. Da próxima vez me dê o melhor assento, Deus. Ponto de exclamação. O que estou dizendo, irmãos, é que se você é regenerado, obras procederão de você sem que você perceba. E Deus dirá, um dia no céu, aqui, você deu um copo de água fresca. Ser recompensado por dar água fresca, Senhor. Deus dirá, filho, meu coração foi tocado por seu gesto. Foi isso que Jesus disse. Se alguém der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não perderá seu galardão. Você deu porque o pastor Henry pediu, no nome dele, nem mesmo no nome do Senhor, receberá seu galardão. Serão muitos os galardões, muitas posições no reino dos céus. Pastor, essas posições são por causa das obras. Sim, obras, mas as obras que praticamos ou são ouro ou palha. Palha é esforço humano, ouro vem de Deus, vem da natureza renascida. Você me acompanha? Vamos concluir dizendo isso.
vai se surpreender como Deus recompensa. Existia uma jovem que não era judia, não era de Israel. Ela seguiu sua sogra, que era judia. Seu marido morreu, ela se casou com o filho dessa senhora que era judeu. E ele morreu. E ela disse para sua sogra, eu vou voltar com você. A sogra disse, volte para sua família. Ela disse, não, o seu Deus será o meu Deus. Quem era essa jovem? Ruth. Ruth voltou com Noemi e ela trabalhou colhendo espigas. Uma tarefa muito difícil. Ela ficava o dia inteiro fazendo isso. Curvada, colhendo tudo que os ceifeiros deixavam cair. Por acidente, ela colhia. Até que o dono do campo, o homem mais rico e solteiro, eu tenho essa mensagem gravada, a história de amor de Ruth, vai abençoar você. Tem abençoado muitas pessoas. É uma linda história, mas vamos concluir. A primeira vez que o dono do campo, um jovem, talvez não fosse tão jovem, mas era um solteiro, rico e disponível, tinha posses, a Bíblia diz, um homem de riquezas, próspero, um homem com muitas riquezas, diz a Bíblia. E ele veio e viu, ele se relacionava bem com seus trabalhadores, ele disse, o Senhor seja convosco, ele disse, o Senhor seja convosco, ele viu aquela garota colhendo. E ele gostou dela à primeira vista. Então ele disse para ela, quando tiver sede, vá ao pote para beber. Eu ordenei aos homens que não te toquem. Ele demonstrou favor, ela se impressionou e disse isso para ele. Ela agradeceu muito e disse, não há razão para seres assim tão amável para comigo. Vou falar um pouco das mulheres. Esta mulher, antes de sair de casa, ela disse para Noemi, eu vou para o campo e encontrarei favor. Você pode ler isso na Bíblia. Ela confessou o favor e agora diz, não há razão para seres assim tão amável para comigo. Certo? Homens, as mulheres são mais espertas do que imaginamos. Amém? Não há razão para seres assim tão amável para comigo. Sabes bem que não passo de uma estrangeira. Verso 11. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal. Deixar pai e mãe não parece ser uma boa obra. O marido dela não estava mais vivo. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver como um povo que pouco conhecia. Isso é boa obra? Não de acordo com o homem natural. Outro diria, seu marido morreu, vá para seu pai e sua mãe. Vá para sua terra. Ela havia deixado tudo para seguir sua sogra. Vejamos o que diz o próximo versículo e vou concluir. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus recompensa você por se refugiar debaixo de suas asas. Deus dá a você uma rica recompensa quando você se refugia nele. Uou! Espera aí. Plena recompensa por buscar refúgio. Ó Deus, eu preciso do teu refúgio. Eu necessito, Senhor. E ele diz, obrigado por ter vindo a mim. Quando você se refugia, ele o recompensa. Uau! Você já pensou em Deus assim? Ele diz que todos no tribunal de Cristo receberão louvor. Isso quer dizer que Deus vai louvar você. Ele vai dizer obrigado. Ele vai dizer obrigado pelo que você fez. Você vai dizer, Senhor, obrigado por quê? Por confiar em mim. Por buscar refúgio sob minhas asas. Eu declaro, o galardão está vindo para você. Que Deus, que Deus, que Deus, que Pai maravilhoso nós temos. Amém. Que abençoado Salvador. Vamos, igreja, dê louvor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, amém, 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 amém. Eu oro para que tenha sido abençoado, fortalecido e edificado. Me perdoe porque muitas vezes eu mostro os versículos, muitas vezes vou parte por parte, mas é porque se eu não fizer isso, você não vai entender o contexto. Agora você conhece o contexto e é capaz de responder. Amém? Sou grato a Deus por você ter vindo. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus.
Cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Amigos, você está aqui hoje, você nunca fez do Senhor Jesus seu Salvador e Senhor. Eu quero dar a você essa oportunidade agora. Amigo, você é salvo não por crer nas suas obras, na sua moralidade, na sua bondade, mas por abandonar tudo e dizer: Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz por meus pecados e porque o Senhor concluiu a obra, eu lhe entrego toda a minha vida. Se fizer isso, amigo, e crer naquele que Deus ressuscitou dos mortos, com proclamação de que fomos perdoados, Ele está à destra de Deus Pai. Se você quer colocar sua confiança nele, faça essa oração comigo onde você estiver. Ore assim, agora mesmo, e Deus vai alcançar você. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e que Jesus Cristo é meu Senhor, agora e para sempre. Eu creio com meu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Após levar meus pecados naquela cruz e clamar: consumado, o Senhor levantou dentre os mortos como uma declaração de que meus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Obrigado, Pai, por me amar, mesmo antes de conhecê-lo. Sou grandemente abençoado, completamente perdoado, altamente favorecido. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga: fique de pé agora. Prepare-se para as bênçãos. Eu creio que sempre que eu abençoo você, algo maravilhoso acontece. As bênçãos dos patriarcas do Antigo Testamento guiaram o destino de seus filhos, o curso dos eventos que já aconteceram e acontecerão. Eu creio que acontecerão nessa semana. Será uma semana ocupada, mas descansada, cheia do favor. Amém? Nessa semana que o Senhor abençoe e guarde você, que faça a sua face brilhar sobre você e seja gracioso para com você, que o Senhor levante a sua face e lhe conceda, e aos seus amados, sua shalom, saúde, bem-estar e paz, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus o abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.